Um rei teve medo do café e o mundo simplesmente deixou. Sim, essa história começa com paranoia e termina em ironia, como quase tudo que envolve poder absoluto e nenhuma supervisão. Estamos na Suécia do século XVIII, onde as maiores ameaças eram peste, pobreza e, aparentemente, a possibilidade de que uma xícara de café estivesse tramando um golpe de Estado invisível contra a sanidade da nação. O protagonista é Gustavo III, rei da Suécia, um homem tão obcecado com controle e aparência que decidiu, com toda a solenidade real, declarar guerra ao café. Sim, o café, o líquido escuro, quente e viciante que hoje te mantém fingindo produtividade. Para Gustavo, ele não era só uma bebida, era um perigo social. Um agente do caos com espuma em cima. Mas calma, que melhora. Gustavo não só proibiu o consumo de café. Ele queria provar cientificamente que o café matava. Porque, segundo ele, os suecos estavam ficando rebeldes demais. Estavam pensando demais. Falando demais. Ou seja, desenvolvendo opinião própria, esse vírus antigo que atormenta monarcas desde sempre. Então, claro, ele fez o que todo governante esclarecido faz quando não sabe lidar com uma ideia. Tentou bani-la. Mas ele queria ir além. Ele queria a glória científica, a validação eterna, e para isso propôs um experimento brilhante, no sentido de que brilha intensamente com a luz da estupidez. A metodologia era a seguinte: pegar 2 prisioneiros condenados à morte, comutá-los à prisão perpétua e obrigar um deles a beber 3 xícaras de café por dia e o outro 3 xícaras de chá, todos os dias, até que um morresse. E aí, pronto, ciência feita. O mais vivo ganha. Ou o menos morto, sei lá. Isso foi aprovado por médicos, pela corte, pela elite. Porque quando um rei entediado resolve virar cientista de Instagram no século XVIII, ninguém ousa clicar em "não concordo com os cookies". E assim nascia o julgamento mais idiota já registrado nos anais da medicina histórica. Literalmente uma disputa de xícaras. Um UFC da cafeína. Com presidiários como cobaias e uma monarquia assistindo de camarote. Com chá. Gustavo III acreditava, com todas as forças de um homem que nunca fez café na vida, que a bebida era tão poderosa que mataria o prisioneiro rapidamente. Um veneno disfarçado de moda. A ruína de sua gloriosa Suécia. E se você está rindo agora, ótimo, porque a parte engraçada ainda nem começou. O rei, que queria provar que café matava, morreu antes dos prisioneiros. Assassinado. Durante um baile de máscaras. Sim, um rei que teve medo do café morreu baleado por um nobre revoltado, no meio de uma ópera com gente fantasiada. Tem algo mais poeticamente inútil do que isso? Enquanto isso, os prisioneiros continuaram tomando café e chá todos os dias, monitorados por médicos que também morreram antes do fim do estudo. O resultado? Inconclusivo. Porque todos os responsáveis pelo experimento literalmente evaporaram antes do grande desfecho. Mas temos um detalhe saboroso. O sujeito que tomava café viveu até os 83 anos? O que, para um homem condenado, sem acesso a plano de saúde, com dieta carcerária e sob supervisão da realeza, é praticamente imortalidade. Moral da história:
O café não matou ninguém, mas a obsessão em controlar tudo matou a credibilidade de todo mundo envolvido. E isso foi só o começo. Porque quando a gente chama isso de curiosidade histórica, o que está dizendo no fundo é: olha só como decisões ridículas já moldaram o mundo antes. Só que com um detalhe: hoje essas decisões vêm com Wi-Fi, gráfico em tempo real e notificação push. E sim, a história segue. E sim, ela piora. Mas relaxa, traz seu café. A parte absurda ainda nem começou. A ciência moderna nasceu entre tubos de ensaio, fórmulas matemáticas e laboratórios, cheios de gente brilhante em crise existencial. A ciência de Gustavo Tessu nasceu entre espadas, pompa real e 2 prisioneiros amaldiçoados com a rotina mais inútil da história penal: beber café e chá sob vigilância oficial. Todo santo dia esse era o plano. 2 irmãos gêmeos condenados à morte seriam perdoados, mas com uma cláusula. Um deles tomaria 3 xícaras de café por dia. O outro, 3 de chá. Para sempre. Ou até um deles morrer. Ou o reino cair. Ou os médicos surtarem. Aparentemente, o que viesse primeiro. Sim, o rei da Suécia, basicamente, criou o que hoje chamaríamos de estudo longitudinal sobre bebidas quentes, conduzido por um ditador ansioso com cafeína. E você aí, achando que sua vida tem pouca utilidade social. Os caras foram condenados a virar infusores humanos. 24 horas por dia, 7 dias por semana, por décadas. Tudo isso para que o rei pudesse provar que café era a ruína da civilização e, quem sabe, ganhar o Nobel da insensatez retroativa. Agora, imagine a cena: 2 prisioneiros numa cela, sendo servidos por criados reais com a pontualidade de um relógio suíço. Nada de pão embolorado ou água racionada. Eles tinham a missão nobre de beber, religiosamente, porque o rei queria dados. Queria ver um deles morrer primeiro, preferencialmente com estilo, para poder declarar guerra oficial contra o Expresso. Só tem um problema: o rei morreu primeiro, depois os médicos, depois as testemunhas e os gêmeos. Seguimos com notícias deles. Na prática, esse experimento virou uma fábula kafkiana patrocinada pelo palácio. O prisioneiro do chá morreu antes, ironicamente. O do café seguiu firme, desafiando a lógica do rei, a expectativa da ciência da época e a paciência de quem achava que ia ver um desfecho digno de aplausos. Spoiler: o único aplauso veio do tempo, que gargalhou discretamente enquanto tudo desmoronava em câmera lenta. E não se engane, isso não foi só uma curiosidade engraçada para enfeitar livro didático ou deixar tiktokers felizes com roteiros prontos. Isso foi um símbolo, uma metáfora viva e fumegante de como o poder toma decisões com base em paranoia pessoal e depois exige que o mundo obedeça como se fosse verdade científica. E isso, convenhamos, não é exclusividade do século XVIII. A real é que os reis podem ter mudado de roupa, de nome, de avatar de rede social, mas o hábito continua: tomar decisões com base em achismo, validar com estudos inventados ou conduzidos com metodologia de circo e depois enfiar goela abaixo da população com uma colher de moralidade. É por isso que esse julgamento, o mais estúpido da história, ainda diz muito sobre o presente.
Hoje você tem CEOs tomando decisões globais com base em insights do LinkedIn. Políticos criando políticas públicas baseadas em sensações e valores de família, enquanto ignoram décadas de evidência científica. Gente banindo livros porque acham que a capa dá medo. O nome mudou, o cenário é outro. Mas a lógica continua firmemente enraizada. Eu acho, então deve ser verdade. Então vamos institucionalizar isso. E quando alguém questiona, dizem que é contra a ordem, contra a tradição, contra o bom senso. Mesma desculpa que Gustavo III usou para proibir o café. Spoiler, ele também dizia que era pelo bem da nação. E o mais surreal, esse julgamento não teve fim. Não houve conclusão científica. Não teve publicação em periódico. Só teve silêncio. Porque quando o experimento falha e o rei morre antes, ninguém quer contar a história toda. Exceto a gente. Porque o que é mais divertido que abrir os armários da história e descobrir que eles estão cheios de xícaras quebradas e egos vencidos? Aqui vai o desfecho que ninguém pediu, mas que a história insiste em entregar. O sujeito condenado a beber café diariamente sobreviveu. Muito. Tipo, viveu até os 83 anos. Um feito tão improvável para um prisioneiro do século XVIII que hoje ele seria contratado para dar palestra motivacional em evento corporativo com título tipo Resiliência e Cafeína. O futuro é agora. Enquanto isso, o gêmeo do chá morreu antes. E os médicos que deveriam acompanhar o experimento? Mortos também? O rei já foi. O resultado final? Uma gloriosa, épica, triunfante falta de conclusão. Porque todos os envolvidos na supervisão científica do caso evaporaram antes de tirar qualquer conclusão lógica. A pesquisa mais longa da Suécia renascentista terminou como quase toda relação tóxica, sem diálogo, sem aprendizado e com um dos lados agindo como se nada tivesse acontecido. E agora vem o detalhe que faz a ironia girar em velocidade de centrifugação. Nada disso foi documentado como ciência real. Não entrou em compêndio. Não virou base de estudo. Não virou diretriz alimentar, tese de doutorado ou protocolo médico. Nada. O café, que teoricamente seria o vilão mortal da história, saiu da cela com mais dignidade que metade da corte sueca. Sabe o que aconteceu depois? O café ganhou, de forma definitiva, comercial, simbólica e ideológica. Ele virou ritual, estilo de vida, produto premium, símbolo de status, produtividade e intelectualidade urbana. Gustavo III perdeu para o Starbucks, para o café passado da avó, para o expresso que custa mais que um almoço. Perdeu porque tentou criminalizar um hábito antes de entender o que ele representava. Porque o café, no fundo, nunca foi só uma bebida. Ele era o que vinha junto. Conversa, reunião, troca, discussão, pergunta, debate. E claro, tudo isso assusta monarcas. Nada deixa um absolutista mais nervoso do que ver o povo pensando. Ou pior, pensando em grupo. Porque o café cria tribo. Junta mesa, estimula argumento. Café é um combustível para civilizações que estão tentando acordar. É por isso que tantos governos ao longo da história tentaram controlar o café. Proibir, taxar, regular.
sempre com a desculpa de saúde, moral ou disciplina social. Mas o que estava em jogo mesmo era controle. E spoiler, nunca funcionou. A história do café é só uma entre tantas em que o poder olha para um comportamento social emergente e surta. E em vez de entender, estudar ou dialogar, prefere reprimir. E quando a repressão falha, eles somem com a história. Apagam, chamam de anedota, transformam em piada, em curiosidade histórica, como se fosse um erro inocente, um desvio cômico. Olha que doido esse rei, né? Não, olha o padrão, porque hoje não é café, hoje é internet, ou linguagem, ou corpo, ou voto. Sempre tem um novo veneno sendo julgado por quem não entende a composição. Sempre tem alguém tentando proibir o que não consegue controlar. Sempre tem um Gustavo III novo, com outra coroa, outro nome, outra bio de LinkedIn, querendo decidir o que você pode consumir ou pensar, e a gente aceita, porque eles não fazem mais experimentos com prisioneiros, eles fazem com todo mundo. Só que hoje você nem precisa ser condenado para participar. Você já está no experimento. A diferença é que agora ninguém mais pergunta se você quer café ou chá. Eles só mudam a fórmula e seguem observando. Mas, pelo menos, agora você sabe disso. Ou finge que sabe. Ou comenta aí embaixo defendendo o chá, só para manter a tradição idiota da polarização. A escolha é sua. Mas spoiler, a próxima parte dessa história tem ainda menos sentido e mais consequências. Se quiser continuar, traz a xícara. Tá na hora de encarar o elefante na sala tomando chá gelado. Essas curiosidades históricas que você lê com aquele sorrisinho de superioridade do século XXI não são tão inofensivas quanto parecem. Elas são os trailers dos desastres que vieram depois. O humor é só a embalagem. O conteúdo é um retrato da burrice institucionalizada com carimbo oficial. Porque o rei que tentou cancelar o café com base em nada não é uma aberração do passado. Ele é um molde, uma amostra grátis do padrão que se repete como uma febre mal curada. Gente com poder demais, medo demais e neurônio de menos tomando decisões que atingem milhões, baseadas em sensações, boatos e, claro, um pouco de pânico moral disfarçado de preocupação pública. E se você acha que é só o caso de Gustavo III, senta que lá vem a lista. Vamos falar de tomates. Isso mesmo. O alimento que hoje decora brusquetas gourmet e brigas de família no Natal já foi considerado venenoso na Europa por séculos. Culpa de quem? De nobres que comiam o tomate em pratos de estanho e morriam depois por envenenamento, por estanho. E claro, culparam o tomate, porque admitir erro não é forte da realeza, ou batatas, vetadas por figuras como o rei Luís XV da França, por serem comida de porco, feias e sem propósito gastronômico. Até que a fome bateu, e a elite teve que aceitar que talvez, só talvez, aquele tubérculo tosco fosse a única coisa entre eles e o colapso alimentar. E mesmo assim, resistiram. Porque status é mais indigesto que miséria. E tem o caso glorioso de galinhas sendo banidas de vilas inteiras por influenciarem o comportamento das mulheres. Isso aconteceu. Em pleno século XIX, houve pânico moral na Inglaterra, porque mulheres estavam conversando demais no mercado, por causa das galinhas.
A solução proposta? Menos galinhas, mais vigilância. O problema, claro, era a ave. Não o controle patriarcal sufocando até o silêncio alheio. Esses exemplos são tratados hoje como piada. São a parte divertida dos livros didáticos. Mas o que eles têm em comum? Simples. Ignorância validada por poder. A elite define uma crença absurda, institucionaliza, persegue quem discorda, o povo normaliza e a história, no fim, transforma tudo em curiosidade. Só que não é curioso, é patético, é revelador, é perigoso, porque a estupidez, quando tem crachá, vira política. E quando é contada séculos depois, com trilha alegre e animação 2D, parece só uma história engraçadinha. Mas essa construção é parte do problema. Chamar de anedota histórica é uma forma de não responsabilizar ninguém. É como rir do vilão depois que o estrago foi feito. Ah, Gustavo III era excêntrico. Não, ele era autoritário, paranoico e cercado de puxa-sacos com medo de perder o cargo. Exatamente como muita gente hoje. E a parte assustadora é que esse padrão ainda é replicado. Hoje, em vez de proibir café, proíbem livros, banem palavras, questionam vacinas, censuram arte, controlam o que professores podem ou não ensinar. E fazem isso com a mesma convicção furada que Gustavo III usou para declarar guerra à cafeína. Só que agora, o poder se esconde atrás de gráficos, dashboards e relatórios em PDF com fontes sérias e linguagem vazia. É o mesmo conteúdo com embalagem nova. A estupidez evoluiu, mas não ficou mais inteligente, só mais performática. Então, da próxima vez que você ver uma curiosidade histórica engraçada, não ria tanto. Pergunte: quem decidiu isso? Por quê? Quem se ferrou com essa decisão? E o que ela virou depois? Porque essas histórias não são aleatórias. Elas são sintomas. E se você acha que está imune, lembra: a diferença entre uma curiosidade histórica e uma política pública moderna é só o tempo. Aqui vai a pior parte. Essa curiosidade histórica absurda, esse conto de rei surtado e xícaras supervisionadas, essa peça de teatro político travestida de experimento, não ficou no passado. Ela só trocou de roupa, pegou um MBA, aprendeu a usar planilha e agora finge que sabe o que está fazendo. Você acha que evoluímos? Ok. Trocaram as coroas por logotipos, os tronos por cadeiras gamer, os decretos por posts no Twitter com selo azul. Mas a lógica é a mesma. Alguém com influência demais, cercado de gente que diz sim, senhor, decide testar uma ideia estúpida como se fosse genial. E o resto da sociedade tem que fingir que faz sentido até o colapso virar PowerPoint. Hoje, não tem prisioneiro tomando café à força. Tem você tentando dormir depois de ouvir um CEO de tecnologia dizendo que a inteligência artificial vai resolver o sentido da vida. Ou um político achando que o problema da educação é a cor das mochilas. Ou um bilionário anunciando que vai colonizar Marte, enquanto metade do planeta não tem saneamento básico. Parece absurdo. É porque é. Mas isso não impede ninguém, porque o critério não é mais faz sentido. O critério é: gera cliques, melhora os números, tem engajamento. Faz parecer que a liderança sabe o que está fazendo, mesmo que esteja escolhendo aleatoriamente
entre café e chá? A diferença agora é que o experimento não tem só 2 prisioneiros. Ele tem você, eu, a sua vizinha, o cara que acha que vacina transmite 5G, a moça que acredita que o micro-ondas reprograma DNA. Todos juntos conectados por algoritmos que funcionam como a corte real de Gustavo III, dizendo exatamente o que o rei quer ouvir. E aí, qualquer ideia bizarra pode virar política pública, ou tendência de mercado, ou produto de supermercado com sabor de inovação disruptiva, tipo água com gás em cápsula, ou aplicativo de meditação para gente que não tem tempo nem de respirar, ou um sabão que promete lavar energia negativa. Estamos numa época em que a aparência de racionalidade importa mais do que a racionalidade. Se a decisão vier embalada em gráfico bonito, plano estratégico e termos como pipeline, sprint, indicadores de performance, pronto, vira decreto. Não importa se é só a versão 4G do rei testando café com prisioneiro e achando que isso é ciência. E quando dá errado, a culpa é do algoritmo, ou do público, ou da oposição. Nunca do gênio que inventou o plano em uma reunião que devia ter sido um e-mail. Você percebe? A gente ri do passado porque ele é distante, mas a estrutura é a mesma. A diferença é que hoje o caos vem com animação em 3D, trilha sonora dramática e notificação no seu celular dizendo: atenção, nova diretriz sobre sua vida. E você aceita. Como os suecos aceitaram a guerra contra o café. Como os franceses aceitaram a desconfiança das batatas. Como os ingleses aceitaram que galinhas eram o verdadeiro problema do comportamento feminino. Só que agora, o rei é coletivo, é corporativo, é digital. Ele fala por vídeos motivacionais no LinkedIn, posta selfie com frase de Nietzsche mal traduzida e publica relatórios trimestrais explicando por que você precisa aceitar mais uma mudança absurda pelo bem da inovação. A gente vive num experimento em tempo real, só que sem controle, sem metodologia e com milhões de cobaias clicando em aceitar todos os cookies sem nem ler o protocolo. Então não. Isso aqui não foi só uma curiosidade histórica. Foi uma prévia. E o mais insano, você já sabe disso. Você sente, mas segue rindo da história do rei porque é mais fácil do que encarar o espelho do presente. Então, se depois de tudo isso, você ainda acha que, pelo menos hoje é diferente, pensa melhor. Hoje é igual, só mais polido, mais rápido, mais bem editado. E se quiser entender como esse mesmo padrão continua sendo reciclado com perfume de futuro, volta aqui. A história, infelizmente, continua. O sarcasmo também. E agora que você sabe que o rei estava errado, que a corte era cúmplice e que o mundo segue girando movido a decisões bizarras de gente bem vestida com ideias ruins. Bom, você pode fazer duas coisas. Fechar esse vídeo e fingir que foi só uma curiosidade inofensiva ou, e aqui vem o desafio, deixar um comentário dizendo qual a curiosidade histórica de hoje que vai virar piada daqui a 200 anos. Spoiler, talvez seja você. A escolha é sua. Mas o algoritmo, como sempre, está observando, com uma xícara de café na mão.